Hoje nós vamos falar com o nosso querido Natanael. Ele vai se apresentar e falar com vocês sobre esse processo de cura que aconteceu na vida dela. Natanael, se apresenta para a gente. Meu nome é Natanael, né, como já foi falado. Eu moro numa cidadezinha, na verdade, no município dessa cidadezinha, no alto da montanha, do sul de Minas Gerais, em Baipendi. E eu conheci a Bíblia pelo Instagram, que eu estava dando um passeio por lá. E aí, quando eu te vi, Bíblia, eu confesso que eu acho que eu passei assim, batido, porque você tinha uma Bíblia, né, embaixo, e eu já achei que você fosse uma dessas religiosas e tal, que não tinha expansão de consciência, e eu achei que não tinha argumento suficiente para preencher o que eu estava buscando. Mas aí, quando você começou a falar, eu senti na sua voz que tinha uma autoridade sobre aquilo que você falava. E aí eu parei um pouco e fui te ouvir. E aí, eu, como sou muito esquecido, eu guardo as coisas mais no espírito ali, porque o meu mental ele não trabalha muito bem, esquecimento, essas coisas. E aí eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro que eu já concordei ali com a sua explanação, eu vi que realmente você falava de uma verdade. E a partir dali eu comecei a te seguir e tal. Mas, assim, quando começou uma transformação mesmo, foi quando eu comecei a fazer com você o treinamento, né? E daí, quando eu comecei, eu sabia que ia ter um movimento na minha vida, mas eu não sabia, né, a expansão que isso ia dar, né? Que foi muito mais profundo do que eu achei que fosse. E aí a minha vida começou a ter mudanças, né? Mudanças drásticas, determinadas situações também foram mudadas, e eu comecei a enxergar o meu ego, né? Então, à medida que eu comecei a perceber, né, eu comecei a fazer a mudança, mas foi uma mudança assim, bem árdua, um trabalho bem árduo, porque eu tinha muita coisa guardada de muito tempo, e para trabalhar tudo isso, eu tive que ter um afinco muito grande. E no comecinho eu me lembro até que a gente não conseguia, né, entrar em contato, eu não conseguia entrar na plataforma, e aqui em casa eu não conseguia, era impressionante. Eu tinha que ir na casa ao lado, então tinha um bloqueio muito grande ali, né? Tinha tudo. Mas eu me propus a ir até o final. Eu pensei comigo, eu vou ser o vencedor nessa história, seja lá o que eu tiver de passar. E aí eu comecei. Eu lembro de um dia, inclusive, que eu comecei a trabalhar um pouco, né, o intelecto, o racional, e porque a minha emoção era muito aflorada. E eu lembro que um dia deu um estalo dentro da minha cabeça, eu pensei, meu Deus, esse tratamento que eu estou fazendo aqui está me causando aqui, né, reflexo do meu corpo aqui, e será que eu vou aguentar? Porque nunca tinha acontecido isso, eu pensei que estava tendo um AVC. Mas aí isso foi, né, o ego já estava querendo ali, né, uma situação ali para eu parar, né? E aí eu pensei bem, falei, puxa, aconteça o que acontecer mesmo, eu vou até o final, seja lá o que for, né? Se a minha cabeça estava passando, né, por uma situação, provavelmente é uma situação de cura, né? Eu estava vendo o inverso da cura. E aí a situação foi melhorando, né, na medida que eu fui alcançando determinada lucidez sobre a minha vida, sobre o que estava acontecendo comigo, e começou a acontecer a separação da alma e do espírito. Então, e foi muito dolorido, porque eu comecei a olhar, a enxergar os defeitos, e não queria aceitar, né? O ego não quer aceitar, ele acha que ele tem que ficar ali como soberano da história, ali comandando, né? E eu, para tirar o ego do comando, foi uma situação assim muito difícil, né? Porque a gente está anos e anos e anos na mesma história, e para sair
Mas, assim, eu vi, assim, que esse movimento tinha uma força espiritual muito maior do que eu imaginava. E olha que eu sabia que tinha, eu tinha sentido já que tinha. E aí as coisas foram acontecendo e agora, os últimos dias, parece que abriu um tanto mais. Eu revirei a casa, mexi em tudo, organizei tudo, mudei a energia da casa. Aí ontem eu estava pensando, né? Falei, puxa, mas que energia boa está essa casa hoje. E aí eu comecei a ver que era reflexo da minha limpeza interna. Né? A minha casa, que é o meu corpo, estava sendo limpa e externamente eu estava fazendo esse trabalho que eu também estou vendendo a casa, então estou arrumando aqui até para valorizar, né, para ficar mais fácil. Então, a minha vida começou a melhorar, eu comecei a ver possibilidades que até então eu não tinha, né, visto, e aí o sentimento de riqueza começou a vir, porque a gente vê a possibilidade, né, e dentro dessas possibilidades também eu comecei a aprender a abraçar essas possibilidades, né, a pagar o preço, né, aparece uma oportunidade, a gente vai lá e faz. E também essa questão da integridade, que você fala muito também, foi muito bom eu aplicar na minha vida, porque eu tinha muitas dores no corpo. Era impressionante. Eu ficava deitado na cama, deprimido, e tinha condições assim deploráveis. Então, eu acordava, depois de 3 dias, acordava melhor. Aí eu ia 4 dias, trabalhava. E era um desequilíbrio, porque como eu ficava deitado, eu achava que depois eu tinha que trabalhar o triplo para poder recuperar, né, onde atrás. Então, eu era totalmente desequilibrado, ia pela emoção, não tinha uma organização de trabalho, uma organização financeira. E aí a minha vida estava um caos. E aí, quando eu comecei a reorganizar as coisas começou já a tomar um rumo diferente, eu já tenho já possibilidades de mudança na vida, estou mudando de casa, então, quer dizer, eu fiquei zerado de dinheiro, eu fiquei com a família, quer dizer, zerou tudo, né? Tipo assim, foi uma iniciativa para que eu começasse do zero mesmo, para tipo, deixar tudo para trás e daqui para frente eu segui. E eu tive essa semana, né, essa compreensão que eu comecei a enxergar determinadas situações onde eu me colocava como serviçal e eu era sócio, mas eu não tomava uma iniciativa. E aí eu comecei a tomar um rumo de ver as coisas como elas realmente são, né? Sair da fantasia, né? Não totalmente, não me iluminei ainda, mas assim, já estou acordando. E aí comecei a ver as coisas diferente, ver a realidade, e as pessoas estavam me maltratando, colocando peso nas minhas costas, e quando eu não podia carregar mais peso, a pessoa falava, achava que eu, né, como eu tinha carregado antes, eu tinha que carregar, continuar fazendo. Eu comecei a perceber tudo isso. E nisso a gente vai deixando, né? A gente vai colocando cada pessoa no lugar dela, né? Eu no meu lugar, a outra pessoa no lugar dela, e com muito respeito, né? Mas que essa mudança tem que acontecer. E aí eu comecei a ver que a minha vida não estava sendo comandada por mim, né? Eu estava vivendo sob comando de outros. E comecei a acordar para tudo isso e sempre te ouvia, né? E quando eu conversava com você, eu tinha também os problemas de aceitar, né, as coisas. Aí você me falava, não, mas não é isso. Mas lá dentro eu sabia, o meu espírito me falava, puxa, não vai por esse caminho aí, olha aí, esse é o seu velho eu aí que está repetindo, né? Já faz tempo aí, você está ouvindo aí. E eu, né, ficava
uma hora era o espírito falando, outra hora era a alma, né, toda conturbada. E chegou uma situação que eu cheguei até a te bloquear, né? Uma situação assim. Depois arrependido pra caramba, né? Cheguei. Então, ainda bem, né, que você tem paciência. Porque senão eu tinha perdido a chance de continuar esse trabalho de reforma, né, de vida que está acontecendo.